Dias atrás eu propus para vocês aqui, apoiadores e membros do canal, uma pergunta para saber que tipo de conteúdo vocês gostariam de assistir aqui. E vocês deixaram várias dúvidas, várias indagações, várias propostas, e eu separei aqui algumas para começar a fazer uma série de vídeos com aquilo que vocês querem assistir. Então eu separei algumas dúvidas que têm a ver com política externa e também vida no exterior, e também vida de imigrante, refugiados, porque é um assunto que me interessa bastante também e que eu posso compartilhar com vocês algumas experiências. Então, para começar aqui, tem uma pergunta do Irandi Silva, que diz o seguinte: sobre o que tem de bom para o Brasil se aproximar tanto ideologicamente dos Estados Unidos. Então ele quer saber o que o Brasil tem a ganhar, né, com essa aproximação agora entre o governo bolsonarista e o governo trumpista. Bem, como ele disse aqui, é uma aproximação puramente ideológica, né, que já ocorreu anteriormente em outras circunstâncias. Durante o regime militar havia essa aproximação também ideológica com o Brasil e os Estados Unidos, né. Só lembrar também que os Estados Unidos foi um dos responsáveis por contribuir para fomentar uma mentalidade pró-golpe militar. Então é uma aproximação puramente ideológica, comercial e estratégica. Não sei se tem tanta relevância assim, tanta importância assim, porque se for pensar, o futuro é a China, né? O futuro é o Sudeste Asiático. Nesse sentido, o Brasil tem mais a ganhar, não exatamente com o elemento ideológico com a China, mas com o elemento comercial, um elemento político com a China do que com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o passado, gente. Os Estados Unidos foi a maior potência do mundo, mas nos próximos anos aí deixará de ser. Eu vejo que tem mais a perder com essa aproximação ideológica aos Estados Unidos do que ganhar, no final das contas. Porque o Brasil se põe numa posição de subserviência, de sujeição aos Estados Unidos, e não de parceria em pé de igualdade. Aliás, os Estados Unidos trata bem poucos países em pé de igualdade. Geralmente trata realmente numa postura de nós mandamos, vocês obedecem. Inclusive isso tem a ver também com a pergunta do Maurício Bastos, que fala o seguinte aqui, né, sobre como o mundo tem visto os acontecimentos no Brasil, que tem a ver também com esse alinhamento ideológico, né? Como você tem um governo agora com uma forte postura ideológica reacionária, conservadora, de extrema direita, o mundo tem visto com grande desconfiança o Brasil agora, com preocupação também. Se você observa a imprensa internacional aqui na Europa, mesmo nos Estados Unidos também, você vê sempre o Bolsonaro vinculado ao título de extrema direita, far-right, ultradireita. Então realmente a percepção é que as coisas não estão indo bem no Brasil, não. E muitos países têm ficado com o pé atrás em relação ao Brasil. Tanto que, por exemplo, agora recentemente foi assinado esse acordo com o Mercosul e a União Europeia, e alguns países e alguns blocos muito fortes na Europa querem se opor a isso porque não concordam com o viés ideológico brasileiro. Acham preocupante isso. E a percepção global geral é de que o Bolsonaro, na verdade, agora é o novo Duterte, que é o presidente das Filipinas, que é um presidente repressivo, que abusa de direitos humanos, tem uma agenda muito agressiva. Então a semelhança não é entre Trump e Bolsonaro, mas sim entre Bolsonaro e Duterte. E o grande temor global, o grande temor desses países ocidentais como um todo, né, os países europeus e nos Estados Unidos, é que você veja um efeito contágio, que vários outros países começam também a eleger governantes populistas de extrema-direita e comece uma agenda agora de retrocesso de direitos civis, de direitos das mulheres, de direito LGBT, ou seja, a preocupação é realmente de um retrocesso tremendo, em escala global e não apenas regional entre diferentes países. O Henrique Freitas perguntou para mim aqui sobre o movimento migratório mundial. E isso tem também, em certa medida, uma parcela de culpa nesses processos de retrocesso, né? Porque na Europa, principalmente, você tem visto um grande influxo migratório da Síria, da Turquia, de países do norte da África, Líbia, do Marrocos, da Argélia. E esse influxo de imigrantes, que é muito grande, são milhões de imigrantes, de refugiados na Europa ao longo desses últimos anos, isso tem criado um impacto social tremendo em certos países que têm visto com rejeição isso. Chegada de muçulmanos, por exemplo. E você pode ver que grande parte da retórica da extrema-direita europeia, e no Brasil também, que nem tem tanto imigrante muçulmano assim, é uma agenda anti-islâmica. É de resguardar os valores cristãos, de resguardar os valores tradicionais ocidentais brancos, em defesa desses valores contra a invasão islâmica. É uma espécie de uma nova cruzada que você tem visto aqui, né? O próprio Ernesto Araújo, né, o chanceler, tem essa retórica de cruzada mesmo, de retomar, né, esses espaços, de expulsar os muçulmanos, de expulsar esse povo islâmico. Como diz o próprio Bolsonaro, ou essas minorias se adequam ou desaparecem. Basicamente é isso. Você tem visto como esse influxo de imigrantes de diferentes povos, aí, de diferentes etnias, de diferentes religiões, tem causado uma tensão nesses países ocidentais. Isso, ao meu ver, desperta uma mentalidade tribal nas pessoas, né? Tipo, eu sou branco, católico ou evangélico e vejo ali um invasor, né? Alguém diferente de mim, e essa pessoa tem diferentes
comportamentos, diferentes mentalidades, e isso me agride, isso me ofende, sabe? Não que isso justifique essa mentalidade tribal, mas realmente ativa o mecanismo de defesa das pessoas. E uma coisa curiosa é que fizeram uma pesquisa aqui de percepção, né, de como as pessoas sentem os imigrantes, e geralmente as pessoas tendem a achar que tem muito mais imigrante do que realmente tem. Elas jogam um percentual altíssimo, 30% de imigrantes, sendo que na verdade tem 8%, sabe? Uma coisa assim, o diferente causa um impacto muito grande nas pessoas. E muita gente não está preparada para lidar com diferentes culturas, diferentes comportamentos. Mas, por outro lado, eu não vejo como conter esse movimento migratório, porque a tendência é continuar esses movimentos migratórios por conflitos internos, por guerras internas entre esses países, por guerras civis como na Síria, pela fome, pela miséria, migrantes econômicos que são boa parte desses imigrantes também, que representa boa parte desses imigrantes também. As mudanças climáticas tendem a piorar condições de vida de países mais pobres, então, assim, secas prolongadas, chuvas extremas, isso vai empurrar as pessoas para outros países também e acentuar essa crise migratória. Atualmente, o que a gente vê é a maior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial, quando você viu pessoas fugindo para diferentes países, para a América, para países vizinhos. Então, é uma coisa muito grave, muito séria e para a qual a gente não tem uma solução a curto prazo. E ainda falando sobre imigração, o Marcos Sartori perguntou o seguinte aqui: gostaria de ver mais sobre como é o dia a dia de morar nos diferentes países da Europa, quais as dificuldades e benefícios, como é ser imigrante por aí. Talvez se exigisse mais tempo, né, um vídeo mais específico sobre isso, porque são vários aspectos diferentes, mas ser imigrante nunca é fácil. Em qualquer país que você for, ainda mais se for um país mais desenvolvido que o Brasil, né, mais rico que o Brasil, você sempre vai ser visto como uma subcategoria de pessoas, né, uma subclasse. Alguns países são mais tolerantes com imigrantes, outros menos, mas no geral há preconceito, há discriminação, você não é visto como alguém do país, né? Você não é visto como alguém nacional daquele país. Eu sinto que alguns países são muito mais receptivos aos brasileiros do que outros. Havia uma tendência a ver com bons olhos os brasileiros. Nesse momento eu já não sei tanto assim com o Bolsonaro, porque tem criado uma impressão negativa pelo mundo. Mas, por exemplo, no Reino Unido não tem uma grande rejeição a brasileiros, nos Estados Unidos também não tem uma grande rejeição a brasileiros, mas no geral, em certos países como Portugal, por exemplo, os brasileiros não são tão bem vistos assim. E as dificuldades são óbvias. A primeira delas é o idioma. Se você não falar o idioma local, você vai ter menos oportunidades de trabalho, vai ter mais portas fechadas para você, mas é muito mais complicado se inserir culturalmente. Outra barreira é a cultural também. Nós brasileiros temos práticas e costumes que são muito diferentes de outros países, a tendência de abraçar as pessoas, de ser muito expansivo, isso pode causar um certo choque em diferentes culturas. E na Europa em particular, como é um continente inteiro, há uma tremenda diferença entre os países, né? O modo como os alemães se comportam é muito diferente do modo como os italianos se comportam, que é muito diferente do modo como os romenos se comportam. Então, assim, falar da Europa como um todo é muito difícil. Você tem que pensar mais localmente, mais regionalmente. E os benefícios, talvez para mim, o principal é de você viver em países seguros. Você sai na rua aqui, você não tem medo de ser assaltado, de ser morto, você não tem tanta desigualdade social como você vê no Brasil, por exemplo, que para mim está no cerne da violência urbana no Brasil, a desigualdade, a ambição das pessoas, o materialismo. Isso contribui muito para um aumento da violência e de roubos e de assaltos. Então você não observa tanto isso aqui na Europa. É muito mais igualitário e muito mais seguro mesmo. E por fim, uma última pergunta que foi do Mercante, que ele quer saber sobre a política atual na Espanha. Eu devo confessar para você, Mercante, que eu não acompanho com tantos detalhes assim a política espanhola como eu acompanho a brasileira, por várias razões. Quero começar com uma analogia aqui. Você tem um carro na garagem. Você acorda, todo dia você liga teu carro, pega teu carro e vai para o trabalho. Se um dia você vai, gira a chave e o carro não liga, você vai ficar... O que aconteceu, né? O que deu de errado aqui? Você vai sair do seu carro, você vai abrir o capô do motor, vai tentar olhar ali, mesmo sem entender, você vai tentar olhar o que está acontecendo ali. Tem certas coisas que a gente só presta atenção quando elas não funcionam, quando elas dão problema. E eu vejo isso no Brasil agora. A preocupação dos brasileiros em relação à política é justamente porque as coisas não estão funcionando no Brasil. Então é como o carro que não funcionou. Você tentou ligar a chave ali e não funcionou, você vai lá, abrir o capô e tentar entender o que está acontecendo. Na Espanha eu sinto que as coisas funcionam de maneira muito mais suaves aqui, então você não se preocupa tanto com questões políticas. E como tem autonomia das regiões aqui, são regiões autônomas, como onde eu moro, que é a Comunidade Valenciana, muitas vezes os temas ssão regionais. Por exemplo, aqui uma questão que inquieta muitas pessoas é o tema do valenciano nas escolas, porque há uma certa retórica regionalista aqui, então você tem idiomas, você tem dialetos que são regionais, como na Catalunha que você tem o catalão, aqui você tem o valenciano, no País Basco você tem o basco, e há uma grande pressão para que os jovens aprendam esses idiomas regionais. Por exemplo, em Madrid ou em Castilha-La Mancha você tem o espanhol só e é só o espanhol que se fala.
Aqui você tem o espanhol e o valenciano. Então há um certo conflito regional entre os que querem falar valenciano e os que só querem falar espanhol. Então, de certo modo, as questões que me afetam aqui são mais questões regionais da região valenciana do que, de fato, questões espanholas como um todo. É evidente que, por exemplo, a mudança de políticos e de partidos e de governos afeta os imigrantes de certo modo diferente. Só para você ter uma ideia, por exemplo, alguns anos atrás você tinha um partido conservador aqui, que era o PP, que é o Partido Popular, que chegou ao governo e, como medida de austeridade, por causa da crise econômica, eles decidiram cortar assistência sanitária, assistência de saúde para imigrantes, para aqueles que estão desempregados. Ou seja, se você for um imigrante, você seria obrigado a pagar um seguro privado, até um seguro de saúde particular. Quando entrou o governo socialista, o PSOE, o governo de esquerda, eles reverteram essa ordem, reverteram essa decisão. Então hoje todo mundo tem direito à saúde universal aqui. Todo mundo tem acesso à saúde pública gratuita. Pública e gratuita. Porque na concepção do Partido Socialista, a saúde não é um privilégio, é um direito do cidadão. E você abandonar ou cidadão ou imigrante à sua própria mercê, tem um custo sanitário muito mais alto adiante. É muito melhor você prevenir uma doença do que você ter que tratar uma doença grave. É muito melhor prevenir do que remediar. Então, nesse sentido, isso afeta a nossa vida. Quando você tem um governo, por exemplo, que é progressista, como é o PSOE agora, isso tende a nos beneficiar enquanto imigrantes. Mas, de fato, nessa última eleição agora, você viu uma resposta nas urnas da população espanhola de que eles não aceitariam governos extremistas de direita, que tem acontecido em outros países europeus também. Uma certa guinada para a extrema-direita. Aqui você viu uma reação que manda um sinal claro para o mundo e para a Europa de que aqui na Espanha eles não vão permitir isso. Então essas são algumas perguntas que vocês enviaram para mim aqui nessa publicação que eu fiz na aba comunidade do canal. Eu pretendo fazer um outro vídeo nesse mês respondendo outras perguntas que surgiram, então fiquem atentos aqui, vocês que são apoiadores e membros do canal. Agradecemos muito o apoio que vocês dão, é muito importante mesmo, é fundamental para manter o canal aqui, então muito obrigado e espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Muito obrigado e até mais. Tchau!